Oi, gente, tudo bom? Aqui é o Vitor e vamos continuar falando sobre Fundação, né? Eu tô lendo aqui o segundo livro, Fundação Império, do Isaac Asimov, e eu já li praticamente a primeira parte dele inteira, né? Que é sobre o general. E eu achei diferente, tá? Eu sei que existe um bom espaço de tempo entre a publicação do primeiro pro segundo livro, né? No caso, em formato de livro, e eu tava vendo algumas belas diferenças que existem, principalmente em como que o Isaac Asimov ele trata certos aspectos como a violência, né? Então, primeira coisa de tudo, no livro anterior, no Fundação, o primeiro de tudo, ele diz claramente que quem utiliza a violência, né, a violência é o último recurso dos incompetentes, o último recurso dos ignorantes, e tem um momento só que tem uma violência muito extrema lá, que é quando o Conde lá que tá com o Hardin, ele meio que pega o Hardin de surpresa ali, prende ele e tal, e o Hardin dá a volta por cima. Ele vai lá e dá um tiro na própria cabeça, né, com a arma de raios lá. E esse é o mais extremo de violência que a gente tem nesse primeiro livro, né? E daí eu comecei a ler esse aqui, e daí a gente tem o ponto de vista de um general do Império, que é o general Belriose, não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas por ele ser um general, ele é um cara que tá ligado principalmente a essa coisa da conquista, né, e de manter o poder. Ele é um cara que não é lá grandes coisas assim em relação aos feitos dele, inclusive isso é uma crítica que ele fala lá logo no começo. Eu não sirvo muito para ser fantoche, para ficar em festinha, eu prefiro mais ir pra guerra mesmo tal, e conquistar outros planetas, ir atrás do pessoal que é rebelde, que tá ali ao redor da beira do Império, né? O Império ele tá se desfazendo, e é muito legal porque muita coisa parece lenda, né? Então o Império ele tem essa sensação de grandeza, mas ele não sabe mais como ele era antigamente, que inclusive essas regiões que eles chamam de bárbaras, que tem ali nos recantos mais distantes da galáxia, eles acreditavam que eles nunca tiveram influência lá e que na verdade o Império nunca esteve melhor, quando na verdade se eles olharem para trás eles vão ver que o Império já foi muito maior. E daí basicamente esse general, o Belriose, ele fica sabendo a respeito da fundação, né? E ele fala, bom, vou dar um jeito nesses caras, eles são claramente rebeldes ali que estão fazendo uma muvuqueira e tal, então eu vou atrás dele, vou conquistar eles e tal, e é muito legal porque esse é o primeiro conflito armado que a fundação tem de fato, né? No livro anterior tiveram ameaças de conflitos, mas nada que chegou a se concretizar. Nesse aí eles partem para a guerra de fato. Tem um momento onde esse general Belriose ele para em um dos planetas e ele conhece um filho de um cara que ele era um nobre que estava para lá, que daí inclusive ele é citado no livro anterior, que ele cometeu um assassinato, matou um monarca e tal. E ele não morre de amores pelo Império não, mas ele tá ali meio que tentando ajudar, meio que fakeando ali uma ajuda para esse general, porque ele também quer saber onde é que isso vai dar. E ele tem toda uma pose, né? O nome dele é Dulcenbar. E daí ele tem toda essa pose aí de vou te ajudar, mas eu quero ver onde isso vai chegar. E ele é meio que um cara que tá contando a respeito da própria fundação para esse general. Ele fala a respeito do Hardin, né? Do Harry Seldon, ele fala a respeito do Harry Seldon, ele fala a respeito da psicohistória, e ele fala, olha, você pode até ir tentar lá ir contra eles, mas isso não vai dar muito certo, já tá escrito. E o general fala, não vai, sabe, para com isso, não vai acontecer nada disso. E ele parte pra guerra, levando esse senhor que já tá idosinho, o Dulcenbar, e no meio desse caminho eles encontram um contrabandista, um comerciante, que é o Leighton Danvers, né, Devers. E daí ele também é capturado, e é muito louco porque ele fala assim... ele vê que as outras naves, é uma coisa bem interessante, ele fala que as outras naves que são muito parecidas com a desse comerciante, todas elas conseguiram escapar, obviamente por causa da tecnologia que a fundação detém. Elas teriam escudo suficiente para poder parar a artilharia, e ele meio que se deixou ser entregue, né? Ele se deixou ser capturado e tudo mais. E é muito louco porque esses dois caras, o Dulcenbar e o Devers, eles fazem uma aliança contra o general, e nesse meio termo aí, o general tá pedindo ajuda para o imperador, que é o Cleon, e esse Cleon tem o nome sim dos imperadores que são os Cleons lá da série também, né? E o imperador ele sofre, ele tem uma doença ali que ele fica sofrendo em cima da cama, e ele manda um dos meio que um conselheiro dele lá também, que é um cara que eles dizem que vendeu a alma pro diabo, um cara bem malvado assim. E daí tem toda uma trama deles tentando chegar na fundação,
o Dulcenbar e o Devers parando, né, tentando impedir que eles consigam suceder ali, meio que fazendo uma trama. E é muito, né, eu tava falando ali no começo, principalmente a respeito dessa parte de violência que tá presente mais no livro. Tem dois momentos que me chocaram bastante porque eu não estava esperando ver isso, né? O primeiro deles é que esses dois, o velhinho e o comerciante, o Dulcenbar e o Devers, eles conseguem escapar. Só que de uma maneira muito violenta, né? Eles estão conversando ali, ele meio que, o general Belriosi, ele meio que entendeu que os caras estão sacaneando ele, apesar deles estarem presos e tudo mais. E daí, quando ele abaixa para pegar um negócio na mesa dele, o velhinho pega uma estátua do imperador e bate na cabeça dele. E daí eu olhei e falei, caramba, matou o cara? Matou o cara, né? Porque eles saem, pegam a arma dele, rendem um outro soldado lá que é um tenente, que meio que fez amizade com eles ali enquanto eles estavam presos e tudo mais. E daí eles escapam matando esse tenente. Eu falei, caramba, duas mortes assim, logo em sequência, uma depois da outra. E eu fiquei olhando e falei, cara, isso tá muito discrepante do que tava no livro anterior. E daí eu fiquei meio preocupado, assim. Falei, caramba, não sei mais em que rumos que esse livro vai tomar nesse momento. Só que daí tem uma crítica que eu vou fazer, não sei se é coisa da tradução, tá? Eu tô com essa versão aqui, ou se é coisa do próprio texto mesmo, não li outras versões, mas eu jurava que o general Belriosa ele tinha morrido, né? Da maneira como eles falam, e a reação do tenente que morreu também, ele fala, vocês mataram o general e tal, ele fica bravo. E daí eu falei, bom, morreu, né? Acabou, matou o general, não tem mais o que fazer e tudo. Mas não é bem assim, na verdade, né? O general, ele meio que sofreu ali, mas ele não morreu. E daí eu ficava olhando e lendo as páginas seguintes. E daí eu tive que parar uma hora e falei, não, esse cara tá vivo. E daí eu li de novo, tá morto. Mas eles continuavam citando o nome, as ações que ele tava fazendo, tudo. Até que eu tive que sacar do celular e ver o que tinha acontecido. E realmente ele não tinha morrido, tá? Mas a impressão que eu tive era que ele tinha ido pro saco mesmo, assim. Então, não sei se isso foi intencional, se não foi, mas achei que foi um pedaço bem estranho, assim, bem esquisito dessa cena, assim, principalmente porque tudo dá a indicar que ele tinha ido dessa pra uma melhor, assim, né? Bom, o que acontece é que o Belriosi, ele continua na guerra dele contra a Fundação, tem o tal do conselheiro do Cleon que tá lá também, e o Devers e o Dulcenbar, eles vão indo pra Trantor pra tentar ter uma audiência com o Imperador, pra tentar convencer o Imperador de que, olha, aquele conselheiro que você mandou e o general, eles vão te sacanear. Todo esse era o plano deles pra fazer com que a Fundação sobrevivesse no fim das contas, né? E eles passam por toda uma coisa de burocracia, eles tentam de alguma maneira lá subornar todo aquele pessoal que tá por trás ali dessa burocracia também, e uma hora eles, óbvio, isso não dá certo, eles não conseguem fazer o que eles estavam planejando, mas não tem problema, né? Porque no fim das contas, como o próprio Harry Seldon tinha previsto, alguém fez essa denúncia, ou o próprio imperador se ligou que eles dois, né, o conselheiro dele e o do Belriosi, o general, estavam crescendo em poder, estavam ficando muito grandes. E ele falou, ó, vou cortar as asinhas de vocês antes que dê algum problema, deixa a fundação quieta lá. E as coisas meio que se resolveram, né? E daí fica aquela coisa, né? A gente tá acostumado a ter heróis nos livros que resolvem tudo, né? Eles vão lá e meio que são os grandes salvadores da pátria, e tudo que eles fazem é pra conseguir resolver e acabar com todos os problemas. E daí a gente vê que no Fundação as coisas não são bem assim, né? No Fundação, independente das ações individuais de alguns personagens, meio que os rumos já estão traçados por causa da psicohistória e tudo mais. E eu achei meio anticlimático, né? Eu não sei, assim, depois de ver essa reviravolta dessa parte de violência no começo do livro, coisa que não tinha no livro anterior, eu achei que ele ia tomar outros caminhos. Essa parte foi muito legal, tá? Foi muito legal, principalmente porque a gente vê muita coisa a partir do ponto de vista de pessoas que não são da Fundação. A gente vê do general, a gente vê do nobre, do Dulcenbar, a gente vê depois, obviamente, do comerciante e tudo mais, mas as coisas elas são bem diferentes, tá? Passou coisa de 300 anos, assim, desde o final do livro anterior, então não sabia bem para que rumos que tava indo, mas assim, foi meio esquisito, eu não sei, eu tô tendo uma relação meio esquisita com essa série de livros, tá? Vou confessar aqui pra vocês. Eu não sei o que esperar, mas as coisas que eu espero, elas não realmente acontecem, e quando elas acontecem, elas não são tão satisfatórias, as reviravoltas, assim, são até surpreendentes, mas não existe
nenhuma construção disso, sabe? Sei lá, cara, tá meio esquisito. Mas eu acho que isso aí vai ter um contraste, principalmente para a segunda metade desse livro, quando eles falarem do Mulo, né? E eu já sei, por coisas que eu já vi sobre o Isaac Asimov e do Fundação, que o Mulo, ele é um personagem que meio que consegue influenciar as pessoas de maneira telecinética, maneira, né, com a fala ali e tal. E de novo, né, as ações de uma pessoa, elas conseguem mudar o rumo da história em si como um todo, né? Tô ansioso para ver o que vai rolar aí nessa segunda metade do livro. E aconteceu uma coisa também no final dessa primeira parte do livro, onde, óbvio, a Fundação se salva, o Dulcenbar e o Devers, né, o comerciante, eles voltam para a Fundação e tá todo mundo comemorando. Só que existe ali na Fundação os príncipes comerciantes, que são meio que o pessoal que governa, né, a Fundação e tudo mais. E o que acontece é que eles meio que tem um atrito no finalzinho, na última página mesmo, onde o Dulcenbar ele meio que critica, fala, olha, quem sabe agora o pessoal que trabalha consiga ficar com os lucros do seu trabalho, né? Isso, até onde eu sei, vai influenciar no que vai vir em seguida, porque os príncipes comerciantes eles não fazem nada, eles só meio que governam ali e acabam ficando com todos os lucros dos impostos do pessoal que realmente sai por aí fazendo o trabalho de comércio e tal. Ficou meio esquisito, achei meio fora de personagem do Nobre lá do Dulcenbar fazer isso, até porque é uma coisa que ele não necessariamente tem a ver, assim, né? O rolê dele é em outro planeta, não é na Fundação, apesar dele gostar da Fundação, ele ter ajudado e tal. Não sei, cara, não sei. Esse livro tá tomando rumos assim que eu realmente não consegui imaginar sobre o que seria, né? Mas até aí, vamos ver o que vai rolar, né? E essas são as minhas impressões até agora, cara. Não sei. Eu tô tendo uma relação meio esquisita com Fundação, hein? Bem esquisita. Ahn, mas é isso, vamos ver. Vamos terminar esse próximo livro aí e ver o que vai rolar, tá? Ahn, e é isso, gente. Eu tô com aqui a estante meio bagunçada, né? Eu mudei aqui o cenário. Não tive tempo pra fazer isso, pra arrumar aqui. Minha casa tá meio bagunçada, mas assim que eu puder eu vou botar as coisas em ordem. E é isso, galera. Obrigado aí pela audiência e pela companhia de vocês. E até a próxima. Tchau.